Fala, pessoal! Fala, meus amigos de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, de Goianese, de Rio Verde, de Anápolis, até de São Paulo. E, pessoal, é uma gratidão muito grande estar aqui com os senhores. É um papo de polícia para todos os policiais civis, guardas civis metropolitanos e policiais militares. São muito bem-vindos aqui nesse programa. É um papo de polícia descontraído. E para você, que é uma pessoa tranquila, que não mexe com nada de polícia, estamos aqui para te passar algumas informações sobre um papo de polícia descontraído. Pessoal, e é com muita gratidão hoje que eu passo aqui pro meu comandante, Coronel Cardoso. Fala, pessoal, sem BO, para nós mais uma vez uma satisfação estar entrando dentro da sua casa, gratidão. Curta o nosso trabalho, compartilhe, comenta, fortaleça o Sem BO, porque aqui nós só trazemos informações úteis, coisas do bem. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas do bem. Agora, para você, alma cebosa, vagabundo, que insiste em cometer o crime, o Sem BO é pau no ladrão. E nós estamos aqui hoje com comandante, fala, só um minutinho. E aí? Coronel, primeiro eu quero agradecer Tenente Jonatas, que ele sugeriu, né, e quem quiser também sugerir um convidado ou um papo aqui com a gente, está aberto, né, chefe? Pode sugerir na hora que quiser. O público pode conversar com a gente, né, na verdade, o CBO é feito pra você e por você, né, Bolt? Você tem que mandar o que você quer, quem que você quer que a gente traga, qual assunto que é bacana. Forte abraço aí, gratidão ao Tenente Jonatas, CPU do 13º. E a sua indicação está sendo atendida. Nós fizemos o convite a ela, né, com Bolt? todo o carinho do mundo, porque ele é um cara gente boa. E aí foi você até que falou, comandante, tem uma sugestão. E quem que nós trouxemos hoje, Bolt? Chefe. Quem é? É polêmica. Polêmica? É polêmica. É importante? Eu acho que é instrutivo, agregador. Melhor ainda. E não só pro policial, hein? Sim, pra família, pro civil, pro amigo que nos acompanha. É um papo que está no momento, é relevante, construtivo, né, Bolt? Sim, sim. Nós vamos analisar aqui, inclusive, as sequelas mentais que todos nós temos. Quem não tem sequela? Todos nós temos sequela. O senhor tem sequela também, Jeff? Todos somos sequelados, né, Bolt? Aqui é sem BO, mas não é sem sequela. Não é sem sequela. E quem que é que veio aí? Chefe, é a Major. É? A Major Alessandra. A Major Alessandra. Ela entende muito do tema, né, cara? Apresenta ela aí pra nós. Psicóloga, né, chefe? É outro nível. Psicóloga do HPM, né, tal. E trabalha também na rede particular, pra quem precisar. É uma pessoa muito inteligente na área. Vai trabalhar conosco falando sobre ansiedade e nos dar informações que possam nos ajudar e ajudar toda a tropa. É com a senhora. Se apresente para nós. Vamos lá, agradeço demais o convite, uma honra estar aqui. Espero contribuir para o nosso público com relação à saúde mental, com relação a uma ansiedade. Vamos falar como nós podemos tratar, trabalhar, lidar com esse assunto que é tão discutido, demanda de tanta queixa das pessoas, mas é algo que inerente à condição humana. Já começo falando sobre isso. A ansiedade é normal. A gente precisa de uma dose, nem que seja pequena, mínima, de ansiedade para viver. Mas assim, e a gente ouve muito falar, né, Alessandra? Mais uma vez, bem-vindo ao Sem BO. Mas o que é ansiedade, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, até poder identificar? Será que eu estou muito ansioso? Não estou? É normal ter ansiedade, como você falou? Acho que é a primeira vez que eu escuto, Bolt, que é normal ter ansiedade. Eu acho que a questão talvez seja o excesso de ansiedade, né? E o que é ansiedade? Então, em primeiro lugar, a ansiedade é normal, faz parte da condição humana. O que é ansiedade? Nada mais é do que uma resposta que o nosso corpo dá diante de uma condição que é ameaçadora. Só que qual que é o problema? Essa ameaça, essa situação de perigo, ela pode ser real ou ela pode ser imaginária. Aí que está o X da questão, né? Se a gente observar os homens do passado, os homens primitivos das cavernas, os Neandertais, os antepassados nossos, eles precisavam. Quem mais sobreviveu foi quem tinha um estado de alerta maior para fugir dos predadores. Então foi quem mais desencadeou os descendentes, que é mais essa dose de ansiedade, de ficar em alerta, ela é super importante. Qual que é o problema?
de hoje. É porque a gente não tem mais aquele contexto dos predadores. Hoje, o que ameaça a gente são outras variáveis, são outras situações. Mas o que é mais agravante, o que é mais preocupante, não existe um perigo, muitas vezes, real. Existe uma ameaça imaginária que vem de onde? De como a gente pensa, de como a gente interpreta as coisas. Então, a gente pode passar pela mesma situação, digamos assim, mas a forma como cada um vai interpretar vai determinar se um vai ter mais ansiedade ou não. Por exemplo, dá um exemplo real para o senhor. O senhor me mandou mensagem na terça-feira, às 7h16 da noite. Olha só, que ansiedade. Não para de trabalhar. Trabalhador, mas cheio de ansiedade, abajor. Só que o problema é que ele mandou a mensagem, fala aqui, Coronel Cardoso, boa noite. Silêncio total. Naquele momento... Trazer expectativa. O coração disparou. Dispara, porque o primeiro pensamento... O que eu fiz? Não, o coronel botando mensagem pra Major. Pior que isso. É pior que isso, que eu tô com consciência tranquila. O pior foi o pensamento automático, que é aquele que surge na mente imediata. Aconteceu alguma coisa com algum policial. Sendo psicóloga da Polícia Militar, então aconteceu uma coisa com o policial. Aí depois eu respondi. Bacana. A senhora falando isso, comandante, eu até pedi permissão pra ela. Esse programa a gente faz em dedicação ao Sargento Halisson, um sargento que o senhor trabalhou com ele, que eu trabalhei e que nós temos ele no nosso coração e que as informações que a psicóloga possa passar venham ajudar toda a tropa, né, chefe? É isso aí. Sargento Halisson, que o senhor esteja em paz. Mas você tava falando que a mensagem causou ansiedade. Né? Aí, você imaginou coisa e não era nada daquilo. Isso, é interessante entender porque estresse e ansiedade são basicamente a mesma coisa. No cérebro, são as mesmas regiões ativadas. Imediatamente, quando você tem acesso a uma mensagem, gera um estresse. Estresse é aquela reação pontual para um problema atual. Então, eu recebi uma mensagem, tem alguma coisa acontecendo aqui. Isso é estresse. A resposta imediata. A ansiedade seria, nossa, aconteceu alguma coisa com algum policial. Meu Deus, eu não vou responder porque pode ser um problema imenso e eu tô muito longe de Goiânia. Então, a ansiedade, ela faz isso, né? Com que a pessoa fique imaginando, muitas vezes, o pior cenário. Aí, já começa a falar de onde que isso vem. A ansiedade, essa resposta de medo. Essa resposta acontece no corpo, ela é real. Batimento cardíaco acelerado, pensamento perturbado, aquela emoção de medo. E aí, muitas vezes, a interpretação, ela vem de um pensamento que a gente chama, na psicologia, de catastrofização. O que é a catastrofização? É um erro de pensamento, também chamado de distorção cognitiva. É um nome complicado, mas só para falar que é uma forma disfuncional, errada, de pensar ou de interpretar. As pessoas mais ansiosas, elas são mais catastróficas, ou seja, elas imaginam que o pior cenário possível pode acontecer. Então, se eu fosse uma pessoa muito catastrófica, aconteceu algo muito grave, eu não vou conseguir resolver. Isso é catastrofização. Certo. Imaginar que o pior pode acontecer. Eu vim aqui no podcast hoje, então eu vou sair de casa 2 horas mais cedo porque alguma coisa pode acontecer. Meu carro pode quebrar, pode ter um acidente, só que eu não gasto 2 horas para cá. Mas a pessoa muito ansiosa, ela sempre pensa que o pior pode acontecer. Ou, por exemplo, eu não vou ao podcast. Eu não vou porque eu posso falar uma coisa errada, porque pode dar um problema. O Coronel Cardoso pode não gostar de mim, o Júlio também pode não gostar. Ou seja, aí as pessoas vão entrando numa evitação. Elas evitam de enfrentar. Né? Mas assim, acho que tem estudos, eu não sei falar, mas que a maioria das coisas que as pessoas pensam que vão acontecer, não vão acontecer. Não vão acontecer. Tá na cabeça da pessoa, não é isso? Isso. É como a pessoa pensa, imagina. Aí vocês vão perguntar assim, mas de onde que isso vem? Isso é aprendido. Isso é aprendido ao longo da vida, né? Muitas vezes, por exemplo, a pessoa, ela tende a querer adivinhar o que o outro pensa. Isso chama na psicologia, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas dentro da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente estuda muito esses erros de pensamento. Leitura mental é um exemplo de erro de pensamento. É ficar imaginando que o Júlio olhou para o senhor e o Júlio pensou, nossa, não tem nada a ver o que ela está falando. Isso é adivinhação. É ficar o tempo todo pensando o que a pessoa está imaginando a seu respeito. Né? E muitas das coisas que a gente imagina que vão acontecer é fruto disso, da leitura mental, da catastrofização, ou às vezes da personalização. O que é isso? É a pessoa que acha que tudo é culpa dela. E isso causa sofrimento? Demais, porque imagina o tanto de energia que uma pessoa gasta ficando
muito tempo tentando adivinhar o que o outro tá pensando dela. Ou tentando se precaver de tudo, porque alguma coisa muito ruim pode acontecer. E a gente sabe que coisas ruins podem acontecer. E eu fico pensando, como evitar de sofrer uma situação dessa? Pois é, você vai fazer uma pergunta também, assim, o Bolt falou uma pergunta bacana, mas isso também, assim, tem a ver com a autoestima da pessoa? Isso envolve autoestima, porque a autoestima... O que isso poderia estar ligado à autoestima? A autoestima é como a pessoa se vê. A Sim. percepção que ela tem dela mesma. É porque se ela fica preocupada com o que o outro tá pensando, não é uma forma de redução da autoestima dela, porque a opinião do outro, em tese, não importa. Eu tenho que importar o que eu tenho dentro de mim, o que eu sou, e não o que o outro pensa de mim. O problema, Coronel, é que é o seguinte, o pensamento é a camada mais superficial que a gente tem. Nossa, o que a Alessandra vai pensar ao meu respeito? Isso é a camada mais superficial. Mas se a gente aprofundar um pouco, suponhamos que eu não gosto do senhor. Ou vamos fazer o contrário, o senhor não gosta de mim. Mais profundamente, qual que é a pergunta? Se o senhor não gostar de mim, o que isso significa ao meu respeito? É um tipo de pergunta que a gente vai guiando em psicoterapia, tá? Aqui é a parte clínica. O que significa o meu respeito? Aí eu respondo, significa que eu não sou querida, ou que eu não sou suficiente, ou que eu não sou boa. Então, é o significado que a pessoa dá para as coisas que gera o sofrimento. Não é a coisa em si, é como a pessoa interpreta, é o significado que ela dá. E isso é individual. Isso não é generalizado. As pessoas, Cada elas pessoa têm... de uma forma... Isso. Essa percepção que eu falei pro senhor, a gente chama de crença. O que é uma crença? É isso, é a percepção profunda que a pessoa tem dela, do outro e do mundo. Então, por exemplo, uma pessoa pode achar que o mundo é muito perigoso. Isso faz muito parte da ansiedade. O mundo é cruel, o mundo é perigoso, o mundo é ameaçador. Vou me fechar, vou ficar em casa. Ou então eu não vou em nada. Sim. Isso. Eu não vou. Aí começa no processo de evitação. Eu não vou para uma reunião, porque se eu falar uma coisa que não tiver a ver, então eu não vou falar com o meu comandante. E evita oportunidades boas com isso, né? Perde oportunidades fantásticas na vida pessoal e profissional também. Então, tem vários erros de pensamento. Catastrofização, personalização, leitura mental. Tem o pensamento do e se, característico da pessoa ansiosa. Do quê? E se? E se? Ah, e E se? se? E se? Meu né? carro quebrar, e se eu ficar entendi. doente? Aham. Né? Vai no médico, o médico fala, olha, tem um batimento cardíaco que precisa de uma verificação melhor no exame complementar. Aí, no exame complementar, e se for grave, e se eu morrer? Aí a pessoa vai pro ápice da imaginação de que é o pior desfecho possível. E na maioria das vezes, isso não acontece. E quando que isso vira um problema, assim? Tá, aí a gente tem que entender. Tem ansiedade normal, que é essa que a gente vive aqui no dia a dia, apresentar um podcast, programar um horário para chegar na hora, porque tem um horário marcado para depois. Essa antecipação, ela é importante. Tá na rua, por algum motivo tá sem arma. Você é policial, tá na rua, tá sem arma, e tem um movimento estranho, você tem que ter uma dose de ansiedade. O nosso cérebro faz isso. Ele sinaliza pra gente que tem alguma coisa que pode ser perigosa. Quem é que faz isso? Uma regiãozinha pequena chamada amígdala cerebral, fica no cérebro. Ela é responsável por detectar perigo, ameaça de qualquer lugar. Entende? Sim. Então, essa ansiedade normal, ela te prepara, faz você tomar decisão. Na ansiedade normal, a pessoa tá num certo controle. Ela planeja, ela estuda para a prova, ela vai ter o concurso, então ela senta, Essa ela abre o ansiedade edital. boa, no caso. Essa ansiedade boa, Que preparatória. é o que você falou no começo, que os nossos antepassados tinham e mantiveram eles vivos. Para sobreviver. Isso. A gente precisa de Isso uma é dose de positivo. ansiedade. Isso é positivo. Eu vim aqui no podcast, então eu tenho que entender, eu vou falar sobre o quê? Sobre ansiedade, sobre depressão, eu vou falar sobre suicídio, eu vou falar sobre qual tema específico, aprofunda nele, faz um cronograma, pelo menos mental, para estruturar isso aí. Então, ansiedade boa, eu tô no controle. A ansiedade patológica é aquela ansiedade que é intensa, frequente, que causa prejuízo, que causa sofrimento. É onde a pessoa é controlada. Tá? É onde a ansiedade é controlada. Essa ansiedade patológica, a gente tem que, muitas vezes, investigar. Por quê? Como ela causa muito sofrimento, muitas vezes ela fecha diagnóstico para um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa cronicamente ansiosa, cronicamente preocupada. Aí eu falei de preocupação. Sim. Preocupação é o eixo central, é o pilar central do ansioso. A senhora tem um exemplo que acontece muito para a senhora citar para nós dessa situação? Na ansiedade patológica, Isso. aquela pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, tá chegando a época de promoção. Ixi.
Ixi, Eu não ia entrar... É a TPP. Tensão pré-promoção. Chega na época de promoção, a gente tá em março. Não, mas já tá... Ih, já tem... A ansiedade já começou... A hora que a promoção na Polícia Militar é 28 de julho, né? Às vezes é junho, né? É de julho. Já aconteceu. Não é, mas a data, a lei fala 28 de julho na PM e 2 de julho no Bombeiro. A data fala. E em setembro para as praças da PM. A tensão pré-promoção, ela começa no dia seguinte para a promoção do ano que vem. Tipo isso. Não é por aí? Por aí. Mas aí a pessoa ansiosa, a pessoa cronicamente ansiosa, numa ansiedade patológica, não, vamos colocar cronicamente preocupada, pessoa muito preocupada, ela fica assim, vai ter promoção em julho. Aí, hoje, eu tô lá na unidade X. Se tiver promoção, aí meu comandante sai. Se meu comandante sair, aí ele pode ir para algum lugar. E como é que eu fico? Então, para eu não sofrer, eu já preciso conversar com alguém para eu tentar, entendeu? Ela tenta controlar. A promoção não chegou, o comandante não saiu, não sabe se vai sair, não sabe o que vai acontecer. É o e se? É o e se ele sair? E se eu ficar, como que eu resolvo? Entende? Ou então, por exemplo, a promoção tá chegando, a pessoa por algum motivo tem muitas variáveis que influenciam a não promoção de alguém, e aí a pessoa começa a se questionar. É porque eu não sou bom o suficiente. Se eu fosse competente o suficiente, eu iria. O que a gente faz na psicoterapia para um profissional de segurança pública que começa a catastrofizar ou personalizar? A culpa é minha. A gente precisa apontar quais são as outras variáveis que contribuem para que ele não seja promovido. Não basta ele querer, não basta só ser bom. Tem outras coisas que influenciam. E como? Uma pessoa que vai fazer uma palestra em algum lugar e a palestra não teve a adesão do público como ela queria que tivesse sido. Aí ela começa porque eu não fui competente o suficiente. Mas peraí, aquele público que está lá assistindo a palestra foi convocado? Isso tem uma diferença. Estava em horário de folga? É voluntário? Isso. É horário de folga? Convocou para ir? Isso já é uma outra situação, né? Alguém pegou o seu horário, adentrou no seu horário, prejudicou o teu horário para palestra, tá? Então, no atendimento psicológico, a gente precisa sentar com o paciente para fazer o paciente enxergar todas as outras variáveis que contribuíram para aquele desfecho. Só ter força de vontade e querer muito uma coisa não garante o resultado da coisa. É uma somatória, né, Bolt? São várias. Somatória. Eu costumo dizer que tem que estar tudo alinhado ali, né? É como uma constelação, né? Tem que estar alinhado, porque às vezes uma coisa tá demais, outra tá de menos, tem que ter um alinhamento, não é isso? Tem que ter um equilíbrio, né, chefe? Acho que na vida tudo é assim, né? Alinhar tudo, sabe, Coronel, é uma coisa impossível. Ninguém fica alinhado. Buscar o alinhamento, buscar o equilíbrio, uma administração sustentável. Isso, não que a gente, né, claro, são vários, eu quero dizer assim, como você colocou, são vários os fatores que alguns desses fatores também não estão sob o nosso controle. Não. É isso. A gente quer controlar, quer segurar demais, quer ter o controle o tempo todo ali, e acho que isso causa isso que você falou aí, que é isso. A ansiedade, o sofrimento, né? Gera ansiedade, né? E a ansiedade, como ela é um processo natural, todo mundo tem, em menor ou maior grau, todo mundo aqui tem. E é bom ter, como você falou. Tem que ter. Né? Certo, isso. Certo. Para viver, para sobreviver, você tem que ter uma dose de antecipação. De compromisso, de projeto, você tem que fazer. Agora, quando isso toma muito tempo, começa a ficar intenso, muito frequente, causa prejuízo e causa sofrimento, é um ponto que a gente precisa avaliar. E aí eu falei de ficar preocupado, né? A preocupação a gente tem que diferenciar, porque existe uma preocupação que é produtiva e existe uma preocupação que é improdutiva. Aquela preocupação produtiva, essa básica, que faz parte da ansiedade normal. Se preparar, fazer um planejamento, acreditar que tem possibilidades para resolver um problema, né? Ter algum controle ali. A preocupação improdutiva é aquela que só fica o tempo todo ruminando, pensando nela e não faz nada para ela. Então, o senhor tem uma reunião importantíssima para apresentar um projeto na semana que vem, em algum lugar. Então, você tem que sentar para pensar como é que você vai apresentar isso, que jeito que vai ser, se preparar, você vai fazer slide ou se não, alguma coisa tem que ser feita. Mas aí só fica, nossa, tem a apresentação na semana que vem, meu Deus, como vai ser? E se não for aceito o projeto? Essa ruminação, essa repetição daquilo o tempo todo. O sofrimento por antecedência, tipo assim, você tá sofrendo antes da coisa. É um sofrimento sem ação. Sem ação. Sem ação. Porque se for um tipo de medo, um tipo de preocupação, mas que faz o preparo, ok, tudo bem. Então, se você preparou, se fez. Agora, o problema é quando isso paralisa. A preocupação improdutiva, desnecessária, disfuncional, digamos assim, ela é paralisante. Entendi. E aí a pessoa começa a fazer o quê? Evitar aquilo que causa medo. Então, ela evita ir para reunião, ela evita abrir o podcast, porque pode ter julgamento dos outros.
sabe? Fica com receio, né? Fica com receio. Ela fica precavida o tempo todo de fazer alguma coisa, porque isso pode gerar aí um desconforto. E assim, cara, isso causa impacto na vida pessoal e profissional. E que, sim, Prejuízos. o que assim, que é o mais grave desses impactos assim, na vida? São vários os prejuízos, assim, mas a gente tem que pensar aqui. Primeiro, a pessoa muito ansiosa ou muito preocupada, ela vai deixando de fazer as coisas. Ela vai procrastinando. Vai procrastinando. Uhum. Se ela procrastinar e fizer de última hora, ela ainda está no lucro. Mas muita gente evita. Evita a reunião, evita o enfrentamento, evita, por exemplo, uma conversa com o marido, uma conversa com a esposa, porque aquilo vai causar um desconforto. Evita conversas difíceis. E o procrastinar gera prejuízos, né? Gera E prejuízo. às vezes graves, né? E qual que é o prejuízo na vida pessoal, por exemplo? A pessoa ela vai se tornando empobrecida, porque ela vai deixando de adquirir o que a gente chama de repertório, que é aprendizado. Porque o senhor só aprende isso. O senhor só aprende, só tem um repertório que o senhor tem, porque o senhor fez e errou em vários momentos aí. E teve que repensar. Aí fez. Aí recalculou a rota. Aí voltou. Não, eu pensei que fosse dar certo, mas não deu. Não, eu tenho que voltar. Isso aqui vai, isso aqui fica. Isso aqui eu vou fazer. Isso é repertório. Quanto mais a pessoa faz, o cantor, por exemplo, um cantor, quanto mais disco ele lança, quanto mais CD ele lança, mais repertório ele vai tendo. Então chega um momento do show dele que ele faz o show só com o repertório dele. Ele não faz o show com música dos outros. O feito é melhor que o perfeito. O feito sempre vai ser melhor que o perfeito. Não dá pra esperar a Qual é o condição momento? perfeita. O momento é agora, cara. Agora, faz. Faz e arruma. Isso. Faz e ajusta. Isso. Né? Aí eu falei da vida pessoal. A pessoa fica muito pobre de repertório. E profissionalmente também. Porque se você começar a evitar coisas que causam desconforto, você deixa de ir para, como eu falei, apresentar uma proposta, né? Muitas vezes você deixa de participar de uma ocorrência importante, que é profissional de segurança pública, e assim por diante. E tem uma preocupação que é o seguinte: a literatura mostra pra gente que as pessoas constantemente ansiosas, preocupadas demais, elas naturalmente vão combinar esse quadro da ansiedade com quadro depressivo também, ou com sintomas depressivos. Interessante. Coronel, uma pessoa que tem diagnóstico... Interrompi o senhor, desculpa. Não, é porque você falou vindo na minha cabeça aqui, que é o bate-papo. Então, tipo assim, a ansiedade, ela antevém a depressão? Quase sempre. Quase sempre. As pessoas que têm quadro depressivo, quase sempre, investigando clinicamente pela literatura, pelos estudos, a gente percebe que elas vinham de situações altamente estressantes e ansiogênicas, que a gente chama, antes do quadro depressivo. Aí eu vou explicar por quê, tá? O que acontece? A pessoa muito ansiosa, como ela vai deixando de enfrentar as coisas, a ansiedade gasta muita energia. Imagina o tanto de tempo que você gasta pensando se uma coisa vai dar errado. Como que vai fazer se perder o controle? Aquela necessidade de ter que ter garantia das coisas. Concorda que gasta muita energia? Sim. O tanto que isso gera cansaço, a pessoa ela vai deixando de fazer muitas vezes coisas que antes eram prazerosas. Então aquele churrasquinho do amigo do final de semana já não fica tão interessante, porque ela está tão ocupada com coisas que ainda vão acontecer que ela não tem mais energia para ir pro churrasquinho, ou pro futebol, ou pro shopping. Ou pro jantar com alguém, por exemplo. E ela vai entrando no processo de isolamento. Ela vai desistindo de fazer algumas coisas. E o que é a depressão, o quadro depressivo? É esse quadro de tristeza profunda, desesperança, falta de motivação, essa sensação de corpo pesado e de desistência que a pessoa vai adquirindo. Em casos muito graves, infelizmente, a gente caminha para um quadro de desistência da vida, que é o caso que a gente acompanha todos os dias de pessoas que tiram a vida, que desistem de viver. Né? Porque elas entram num momento de desesperança total, de desespero, como se elas não conseguissem visualizar nenhuma outra solução para aquele problema. E as pessoas que passam por isso, elas não necessariamente desejam não viver mais. Elas querem se livrar de um problema. Entende? E seria assim, seria correto afirmar que, tipo assim, a ansiedade é sofrer por algo que pode acontecer e a depressão por algo que já aconteceu? Não necessariamente, não é bem assim? não é bem assim. A ansiedade tem isso, né, de alguma coisa que vai acontecer, muitas vezes imaginária, que nem aconteceu, a pessoa fica imaginando. Mas o quadro depressivo, ele é bem complexo. Ele envolve aí todo um ajuste químico. O cérebro para de produzir a condição química necessária, que são aquelas informações da motivação, dopamina, serotonina, sensação de bem-estar. O cérebro, por algum motivo, para de produzir isso.
E aí a pessoa começa a apresentar todos aqueles sintomas. Tristeza, isolamento, choro, muitas vezes irritabilidade, falta de apetite ou apetite demais. Que a depressão tem essa nuance. Nem todo depressivo é igual, sabe? Nem todo depressivo fica acamado. Né? Em alguns casos, a pessoa depressiva, ela realmente não consegue nem tomar banho. Consegue sair da cama. Mas muitas pessoas que têm quadro depressivo, elas estão relativamente, aparentemente funcionais. Elas vão para o trabalho, elas conversam com as outras, né? Muitas vezes as pessoas nem desconfiam muito de que elas estejam num sofrimento. E é importante sempre deixar claro... Por isso que às vezes, assim, alguém próximo, um colega, comete o ato extremo de suicídio, a gente fala, cara, nem parecia, né? Nem parecia. Talvez ele estava guardando aquilo dentro dele de uma forma que ele não expressava aquilo para os que estavam em volta, né? Isso é comum, né? Isso é muito comum e é importante dizer que isso envolve muitas variáveis. É super errado a gente falar que a pessoa desistiu de viver porque ela separou. Ou porque ela estava com um problema específico. Perdeu emprego. Perdeu dinheiro. Sabe? É errado. É multifatorial, são muitas variáveis envolvidas aí. Então, são muitos fatores que levam a essa consequência trágica. Muitos fatores. É multifatorial. É um processo que envolve muitas variáveis, assim, da vida pessoal, genética, química, social, financeiro. E dá, assim, pra gente, no nosso caso, pro comandante ou pro colega ali que tá na viatura, né? Ou na sessão de trabalho, identificar alguns sinais de que o colega está com alguma depressão, alguma alteração nesse sentido, até para buscar, antever algum fato, ajudar. Tem como a gente identificar isso ou é complexo? Sendo leigo, qualquer sinal que você perceba que te gerar uma desconfiança, que te gerar uma preocupação, já é motivo para você encaminhar ou sugerir. Hoje, por exemplo, em termos de segurança pública, muitos policiais, muitos colegas já procuram atendimento por demanda espontânea. Isso é uma novidade, porque há 12, 13 anos não era assim. Era a base de encaminhamento. Só quando era encaminhado, né? Não, era encaminhamento. Hoje, a gente tem essa vantagem de um colega falar para o outro que foi ajudado e melhorou e o outro vai. Né? Eu posso falar especificamente da minha agenda hoje no Hospital da Polícia, que ela é baseada quase que exclusivamente em divulgação boca a boca, voluntária, demanda voluntária. Um colega vai, ajuda e tudo. E, Coronel, eu quero falar uma coisa bem importante sobre isso, Sim. Tanto na ansiedade, quanto na depressão, Júlio, quanto com relação a qualquer outro quadro psiquiátrico, né? Profissionais de segurança pública, especificamente, eles tendem a ter mais facilidades com relação a essa busca medicamentosa, acesso a medicamento, muitas vezes. Se automedicar. Automedicar. Isso é um risco, isso é muito importante. E eu falo com toda tranquilidade. Se você tem ansiedade crônica, se você tem transtorno de ansiedade generalizada, se você é uma pessoa cronicamente preocupada, somente tomar o medicamento não vai te melhorar. Não vai resolver o problema. É a mesma coisa que a gente ter uma febre e aí toma um antitérmico, toma um remédio para febre. A febre vai baixar? Vai. De imediato ela vai baixar, não vai? Imediatamente. Mas se for uma febre causada por uma bactéria, não vai precisar de um antibiótico específico? Vai. Então, assim, só tomar um antitérmico, só tomar um remédio para o sintoma não vai resolver. E o que é ansiedade? É o resultado, é o sintoma. O que você tem que fazer se você for uma pessoa muito ansiosa? Você precisa de procurar um acompanhamento terapêutico de preferência para você investigar se você tem todos aqueles erros de informação de pensamento. Se você pensa muito errado, digamos assim. Ou se você tem crenças, por exemplo, relacionadas a você mesmo, de não ser suficiente, de não ser competente, de não ser querido, de não ser bom. Enquanto essa causa, essas raízes não forem tratadas, você vai continuar apresentando ansiedade ou sintoma depressivo. Porque você vai continuar alimentando essa ideia de que você não é bom o suficiente, de que você é fraco, de que você é insuficiente, assim por diante. Então, a gente precisa atacar a causa. Quando você toma um remédio por conta própria, você está trabalhando ali o sintoma. Parou o medicamento, os sintomas vão voltar. Um bom psiquiatra hoje consegue falar isso com tranquilidade para quem procura ajuda, né? A maioria dos psiquiatras que eu conheço, assim, ainda bem, os psiquiatras que eu conheço todos, eles orientam a fazer psicoterapia. Porque é na psicoterapia que a gente trata a causa, a raiz do problema. Sim. Então, uma dica que a senhora dá para nós e para o ouvinte, estamos falando sobre saúde mental, né? A dica importante que a senhora dá é não se
medique Não, de forma De alguma. forma alguma. Né? Procure resolver o mal pela raiz, procure os profissionais qualificados, esteja semanalmente ou mensalmente ali com um profissional para que ele possa te indicar o melhor tratamento, né? Isso. Procure um profissional de saúde mental. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra. Porque quando você toma um remédio por conta própria, você pode estar contribuindo para desencadear um outro problema. Eu vou dar um exemplo. Venvance. Nossa, isso virou uma febre aí dentro da instituição. E acho que Virou os mesmo. estudantes também, a galera, né? Eu quero até saber sobre isso. Venvance é um problema. Conta pra nós. Venvance Já é um tomei medicamento. muito, viu? Você tomou, Ju? Chefe, eu tenho que falar, tomei muito, viu, Vivans? É um ex-Vivance, Tomei né? muito. Hoje agora é um homem limpo. É porque o Vivans ajuda muito no foco, o Volt né? agora tá limpinho, viu? Tô acompanhando aqui de o perto. Vivance, Agora Isso garante? Garanto, atestando. Se ele continuar tomando Vivência, é pau no Volt também, rapaz. Antes do Vivans era Vai Ritalina. pagar flexão, vai correr, vai furar um buraco, rapaz. Antes do Vivans era Ritalina. Venvance ou Ritalina, exatamente. Vivans, né? Ritalina. Esses remédios que, como fala, ativam, né? Isso. Tem um nome próprio, né, Major, para esse nome? Você meio que respondeu. São medicamentos que são psicoestimulantes. Eles ativam o sistema nervoso central. Psicoestimulantes. Isso. Venvance e Ritalina são medicamentos para TDAH. TDAH. Né? Por quê? Resumo do resumo que é do TDAH? resumo do TDAH. Transtorno de déficit de hiperatividade. Atenção. Transtorno de déficit de atenção. A pessoa não Hiperatividade. tem dificuldade para ter atenção, foco. Isso, foco. E é hiperativa, mas sem foco. Seria isso, Isso. rusticamente falando. Rusticamente falando, seria isso. Eu tomava por causa disso. Sem B.O. É. Tomava por quê? Por causa disso, gente. Atenção entendi. ruim demais da conta. Só que aí tem um problema. E aí, por isso, olha a importância de tomar o medicamento com um profissional. Quem tem TDAH precisa do medicamento para regular a química cerebral, porque não no cérebro falta. Mas na dose certa, Na dose da maneira certa. certa. Um profissional. E porque no TDAH falta a liberação do neurotransmissor tão falado hoje em dia, que é a dopamina, que é o neurotransmissor que envolve motivação. Vai e faz. A dopamina é isso. Senta e faz. Vai na reunião. Levanta agora e vai trabalhar. Se não procrastina, aquele sinal, né? vai. Isso, Se não não procrastina. procrastina. E o TDAH procrastina muito. Adia, fica adiando. Fica esperando faz o de momento. véspera. O momento perfeito. Ah, não tô pronto. E Vai a- no desespero, vai na tora, Tem que como pra- diz. E a tipo, atenção agora fala, é tá com péssima. medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo. Mas vai. Isso. E a atenção fica péssima também. Fica né? péssima. Mas o TDAH precisa. Então, no TDAH, a pessoa que tem TDAH, o medicamento muito bom, regula. Só que aí tem um problema. Lembra que eu falei que pode ter mais de um transtorno ao mesmo tempo? Sim. Pode ter transtorno de ansiedade generalizada e pode ter transtorno depressivo? Eu Sim. falei isso agora há pouco. Uhum. TDAH é a mesma coisa. Você pode ter TDAH e pode ter TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Aí o que acontece quando eu coloco uma pessoa para tomar Venvance? Eu vou aumentar significativamente o neurotransmissor que envolve motivação. Vai borbulhar no cérebro da pessoa aquele neurotransmissor que envolve ela fazer coisas. A pessoa que tem ansiedade vai ficar como? Nossa. Vixe, ansiedade total. Né? Mais agitada É igual ainda. beber 10 cafés juntos. Mais inquieta ainda. Igual beber muito café, né? Igual beber muito. Exatamente, cafeína, psicoestimulante, Por- pré-treino. policiais adoram café, não é possível. pré-treino, e assim por diante. Então, são coisas que precisam tomar cuidado. Pessoal, você que tá em casa aí, tá curtindo o bate-papo, eu aqui, o meu parceiro Bolt, a Major Alessandro, nós estamos falando sobre a questão de saúde mental. É o Sem BO trazendo informação para você, para poder administrar a ansiedade, administrar essas coisas que a gente tem e que hoje no dia a dia é muito comum. E não se engane, todos nós temos um pouco de ansiedade, mas como falado pela Major aqui, a gente tem que trabalhar para tornar ela uma coisa aceitável, uma coisa comum e positiva, né, Major? Exato, administrado. E uma coisa que é interessante também, e aquele policial militar que ele percebeu ali que ele tá com ansiedade excessiva, ou que tá com algum tipo de algo perturbando ele, como e onde ele pode buscar ajuda dentro da instituição? Tá, primeiro, então vamos lá. Eu vou deixar aqui algumas estratégias para quem ainda tiver resistência de procurar ajuda e quiser começar, ter o desejo de começar a trabalhar isso a nível individual, sozinho, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, tente anotar, isso é muito importante que eu vou falar aqui, tente registrar os pensamentos que você tem quando você está ansioso. Qual é o pensamento que você tem? Então, por exemplo, Escrever. Coronel Cardoso te convidou para um podcast. Qual o pensamento automático que você tem? Não, eu não vou porque pode se der errado. Se der problema. Não vou, é muita exposição. Se der BO. Se der BO. Mas o programa aqui é sem BO. Boa, Coronel. Sem BO. Compartilhe.
Mas é um pensamento ansioso que a pessoa pode ter, né? Então, aí ela começa, então, ela precisa registrar. Por que o registro? Para você ir construindo pensamentos mais realistas. Não é pensamento positivo. Psicologia não trabalha com pensamento positivo, nem com mantra. Sou ótima, tudo vai dar certo. Isso não funciona. É a mesma coisa que eu falo assim, Júlio, não pensa num elefante rosa. O que você vai fazer, Já Júlio? tô pensando. Você já tá pensando. Então isso, viu, coronel, de ficar eliminando Mas o bode é ansioso, cara. Você tá dando exemplo da pessoa ansiosa. Eu Lógico. sou ansioso pra caramba. Olha aí, ele já tenho tá que aqui pegar. pensando no elefante rosa. Clássico. Quando a senhora falou o eu já tava pensando no elefante. Ele já. tava aqui precavido. Então, se eu falar não pense, ele vai pensar. Então, isso de ficar eliminando o pensamento não funciona. O que você precisa fazer? Transformar esses pensamentos ansiosos, de medo, de catástrofe, de culpa, de negativismo sobre você mesmo, com relação à sua autoestima, que o senhor falou, sobre as crenças, não sou bom. Você tem que trabalhar para tornar isso um pouco mais realista. Exemplo, sou incompetente. É um tipo de crença limitante que o senhor falou. Ou crença nuclear, que a gente chama de psicoterapia. Eu sou incompetente em quê? Porque, de fato, nós somos incompetentes em vários aspectos da vida. Na maioria e nós das somos coisas. competentes em quê? Eu sou uma boa psicóloga clínica. Eu considero que eu sou uma boa psicóloga clínica. Mas eu não sou muito competente para a rotina administrativa. Então, tem uma pessoa que cuida disso para mim lá fora. Exato. Entende? Só que isso não invalida a minha competência. É isso que as pessoas precisam entender. O que a gente observa sobre crença de incompetência, por exemplo, que tem que ser trabalhado muito na segurança pública. O profissional de segurança pública vai lá para o curso da especializada. Vai lá, todo animado para o curso da especializada. Aí chega lá, ou ele é eliminado, ele não consegue cumprir a etapa para chegar até no final. Isso pode servir para ativar uma crença nuclear, uma crença de incapacidade? Pode. Por isso que em toda oportunidade que a gente tenta preparar essa pessoa antes dela ir. Olha, se você tiver crenças relacionadas a isso, tá? A incompetência, a insuficiência, lá no curso, na eliminação do curso, se for o seu caso, isso pode ser ativado. Então, se você precisar de ajuda, você procura. É um desencadeante ou um gatilho. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, sozinho, você pode começar a pensar sobre o que você pensa e tentar fazer com que essa crença fique uma crença mais flexível. Já adianto, não é fácil. É isso aqui para poder diminuir ou para poder flexibilizar uma crença. Por isso que as portas ficam abertas para o atendimento psicológico. É necessário, é preciso, dá trabalho para poder flexibilizar uma crença. Porque a crença é uma percepção muito forte que você aprendeu desde muito cedo. A gente aprende sobre a gente mesmo lá na infância. Às vezes nem precisa alguém virar para o senhor e falar assim, o senhor é burro. Se alguém olhar torto, se alguém olhou de um jeito específico, comparou o senhor com alguém, aí pode ser suficiente para o senhor crescer na ideia de que o senhor não é bom o suficiente. Essa é a questão. Né? Agora, a ajuda, o senhor perguntou se eu procurar ajuda. Né? Como ajuda. o policial, ele... O policial, ele sabe que a porta do HPM é aberta na psicologia. Lá no serviço da psicologia, ele pode procurar via mensagem. Gratuitamente. Encaminhado, gratuitamente. Livre, espontânea iniciativa, né, cara? Voluntário. Gratuitamente. Se ele for pessoalmente, ele pede um horário para recepcionista. Se ele mandar um WhatsApp, ele recebe um atendimento na hora, falando sobre como que ele vai ser atendido. Não precisa do comandante encaminhar, não precisa chegar um SEI, não precisa chegar um documento oficial. Qualquer policial que queira atendimento psicológico no hospital da polícia, ele tem as portas escancaradas para ele ir procurar. E, fora isso também, acaba tendo o nosso contato. O telefone não é funcional, mas se tornou público. Qualquer pessoa pode acionar. Muita gente sabe disso. Que bacana, pessoal. Então aqui, ó, estamos recebendo uma informação maravilhosa. Psicóloga, a Major, acabou de falar que as portas do Hospital da Polícia Militar são abertas para todo e qualquer policial e muitas vezes até a família também? Só os policiais. Só os policiais? Da demanda. Perfeito. Tem uma demanda alta. Então, para os policiais, é aberto. Então, qualquer colega que quiser ir lá conversar, se tiver com ansiedade, ou bater um papo de uma orientação, né? Às vezes está passando por um momento que precisa ser mais esclarecedora a opinião que ele precisa ali no momento, procura, né, um apoio profissional, a psicologia no Hospital da Polícia. Isso é muito bacana. E assim, eu conversei com... Um abraço para ele também, o Coronel Hamilton, Coronel do Bombeiro, Comandante de Saúde do Corpo de Bombeiros, e o recado para o Corpo de Bombeiros é o mesmo. O Comando de Saúde do Corpo de Bombeiros está de portas abertas para você que identificou algum tipo de ansiedade ou qualquer outro distúrbio. Não fica sofrendo, não. Procura. Alessandra, e assim, fazer um hobby, ter atividades extras, assim, praticar algo que seja interessante, que ele goste, ajuda na questão da ansiedade?
Totalmente. Aí entram as estratégias comportamentais. A gente ficou falando tanto de pensamento e crença, que são as estratégias que a gente chama de cognitivas, de como que a pessoa processa a informação, que faz parte do enfrentamento da ansiedade, e agora a gente fala das estratégias comportamentais. Tudo aquilo que a pessoa faz. Uma informação, assim, valiosíssima e importante. Não tem como falar de saúde mental, seja ansiedade, depressão, transtorno bipolar, TDAH, qualquer um outro aspecto, sem falar sobre estilo de vida. Não tem como fugir disso. Aí eu vou falar dos 4 pilares principais de comportamento, Coronel, que as pessoas podem e devem levar em conta, tá? 4 pilares. 4 pilares Anote aí, essenciais. você 4 pega a pilares. caneta. Né? Anota aí, pô. Anota aí. Pessoas. Dicas sem BO. Sem BO. Na verdade, todo mundo Pra já livrar sabe. do BO. O que eu vou falar não tem uma novidade. Tem uma robustez científica imensa. Não se discute mais que isso é importante. Mas eu vou falar das dificuldades, que são os desafios. Primeiro de todos, o sono. Nossa, o sono. Tem que dormir. Tem que dormir. Aí o povo fala, mas Alessandra, como? Mas Você sem dorme? remédio, né? Sem remédio, de É, que tem um preferência. top de remédio pra Tem. dormir. E tem uns remedinhos aí que é perigoso. Aí Uns toma um Zopidem da remédio, vida. Toma um remédio pra ficar acordado, que é onde vem antes. E Toma remédio pra dormir, toma remédio pra comer, toma remédio pra não comer. Remédio pra tudo. Pra tudo. É. Sem entrar em detalhes, mas todo mundo sabe quais são os detalhes. É remédio pra tudo. Então, primeiro ponto, o sono. Se só me perguntar assim, Alessandra, fala de um problema específico, né, pra segurança pública de uma forma geral, pra qualquer pessoa, que seja o principal motivo pra que esses profissionais sejam sequelados, por exemplo. O motivo número 1, na minha opinião, e com relação à ciência também, privação de sono. Privação de sono é um problema, e aí já adianto, a gente não vai conseguir resolver, porque precisa do agente de segurança pública trabalhando 24 horas, precisa na rua. Só que, o que a gente precisa trabalhar? Redução de danos. O que é isso, coronel? É o policial se conscientizar de uma vez por todas que na folga ele precisa priorizar o descanso. Ah, mas precisa priorizar o descanso. Não tem um outro tipo de argumento, outra desculpa, tá? Ele tem que priorizar algum momento ali de lazer, principalmente o sono da noite. O sono da noite que é o principal. Detalhe importante, isso é muito interessante. Muitas vezes em terapia, a gente trabalha com o paciente e fala, olha, quando você estiver num momento muito estressante, em algum contexto, com a chefia ou com algum colega, levanta um pouquinho, sai de cena. Isso é importante para o cérebro processar, não agir na impulsividade. Dá uma volta, aí depois você retorna. Aí a pessoa realmente faz, ela dá uma volta. Só que ela dá uma volta e faz o quê? Toma o quê? Café. Vixe. No final do dia que você vai observar, a pessoa levantou 5 vezes, tomou 5 xícaras desse tamanho aqui de café, quase 1 litro de café Só por dia. cafeína Café pura. estimulante. Então, pra quem tem ansiedade, pessoal, estimulante tem que ser dosado, tá? Então, café, não vou falar pra você tirar o café, não, porque é até ofensa, né? Tirar o café. Mas diminuir a cafeína, diminuir o estimulante, tá? Então, com relação à cafeína, estimulante, sono. Sono é importante. Atividade física, nem se discute mais a importância. A dificuldade que as pessoas têm hoje é fazer atividade física. O que eu oriento? Facilita a vida. Se você quer treinar e você trabalha o dia inteiro, sem hora para acabar, deve ser o caso do senhor, o senhor não pode jogar atividade física pro final do dia, porque o senhor vai furar muitas vezes. Não dou conta. Tem que subir, tem que ficar de manhã. Ou eu faço, eu particularmente, a minha bateria começa cheia, ela vai... Diminuindo. Ou eu faço no início, ou eu não faço. Eu já tenho consciência disso. Eu não dou conta de fazer no final do dia, não tenho energia, cara. É o senhor e todo mundo. Mas Não o senhor tem acorda 5h30 da manhã, passa por 10 cidades e ainda chega pra fazer o podcast. Pois Pauleiro, hein, pois gente? Tem que fazer em algum momento que seja possível fazer. Então, nossa, Alessandra, mas acordar mais cedo. Infelizmente, talvez seja essa a única alternativa. Acordar um pouco mais cedo e fazer. Tem que jogar antes, né? Tem que jogar antes, né? A atividade física tem que entrar no manejo da ansiedade, da depressão e de outros problemas também. A alimentação, e aí entra na questão da cafeína, dos estimulantes. A alimentação tem que ser uma alimentação equilibrada, de preferência dosando aí a questão do estimulante. E um outro fator, relacionamento interpessoal. Ter com quem contar é muito importante. Ninguém tem 1 milhão de amigos hoje, né? Só na música do Roberto Carlos que tem 1 milhão de amigos. Na vida real, você não tem 20, 30, 50 amigos. Você pode ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mas de amigos você não tem. Você não tem seguidor. A amizade assim. Mas precisa ter com quem contar. Muitas vezes, um amigo, uma técnica que a gente usa muito em terapia é assim, ó. O que você diria, Júlio, para um amigo seu que estivesse na mesma situação que você está passando? O Júlio, se ele for orientar, ele vai ser mais generoso com essa pessoa. E a gente traz isso para ele entender que ele tem também ser
ser generoso com ele. Essa autocobrança que ele se faz, esse julgamento o tempo todo, essa questão de ter que ter alta performance o tempo, em tempo integral, ele não falaria para um amigo dele, ele seria mais educado, mais generoso. Então, isso é importante. Às vezes, a pessoa que vai trocar uma ideia com você, ela te ajuda a pensar com mais clareza, entendeu? Existe uma região no cérebro, que é uma região mais racional, que é o córtex pré-frontal, que fica atrás da testa, que funciona muito nesse sentido, de fazer você tomar decisões, fazer planejamento, racionalidade. E um amigo, muitas vezes, ajuda isso, te tornar mais racional. Falar do problema para um amigo pode te ajudar. Aí, filtre o amigo, tá? Porque há amigos e amigos. Existem opiniões e opiniões. Amigos e amigos. Tem gente que mais atrapalha que ajuda. Sim, então, se você não pode ajudar, a orientação É o que eu não falo, atrapalhe. se não pode ajudar, não atrapalha. Não atrapalhe. Mas aí dentro do que ela falou, Bolt, a importância da gente ter atividades para desestressar, da gente ter... Precisa. Então, assim, aquele que gosta de tiro, que quer praticar tiro, o lugar certo para você desestressar é na TZB Clube de Tiro, o maior e melhor clube de tiro do estado de Goiás. Vai lá, dá os seus pipocos, atinge o alvo, tira aquela adrenalina, atenção e volta tranquilo para casa. Um forte abraço aí a todos os amigos da TZB. Busca aí nas redes sociais, TZB Clube de Tiro e Caça, parceiro sem BO. Eu pensei a mesma coisa que o senhor. Eu falei a assim, gente vai na pensa TZB, igual, vai na TZB, dá uns tiros, de desestressa. de forma legalizada, correta, né? isso aí, Você vai Bolt. lá, desestressa. É É esporte também. É esporte, é uma atividade, é um hobby, e é importante falar isso, né? Eu fico muito, às vezes, pesarosa e preocupada quando eu recebo uma pessoa que está prestes a aposentar, né, no Por quê? nosso público, Por quê, porque Margareth? é aquela pessoa que está naquela expectativa de que agora eu vou viver. Aí, quando eu pergunto, o que o senhor fez até agora? Como é que não tem um hobby, não tem um lazer, não construiu? Você acha que essa pessoa ela vai dar conta de construir de imediato um repertório? É muito difícil, sabe, coronel? Então tem que A gente construir. teve um programa aqui antes com o Coronel Santos Silva e o Sargento Michael, que é psicólogo também, que tratou que o Marco colocou isso, que na verdade você tem que preparar essa passagem para reserva, no caso do militar, ou para aposentadoria, no caso do civil, durante toda a vida, e não deixar para o Isso. prazo final. Uhum. Você já aí tem que, né? Uhum. É o que eu costumo dizer, a gente tem que entender, se preparar e pensar, existe vida após a PM. Isso. Existe. Falou bem agora, hein, Coronel? Existe, Bolt? Vida após a Existe. PM. Existe. Você tá preparando já? Tá fazendo um hobby? alguma coisa? Ainda- Ou só tá indo na TZB dar uns ainda tiros falta lá? mais 15 anos, né? 15 não, 17 anos ainda Aí pra é que aposentar. tá. chefe. Esse é o pensamento Mas que não pode ter. É o pensamento errado, né? Vai Coronel? chegar a hora, ela passa rápido, cara. Melhor já se organizar. Vai lá na TZB dar uns tiros, então, Bolt. Bora lá, que dia, chefe? tem que marcar de Bora lá. que dia? Vamos lá, vamos dar uns pipoquinhos lá. Pra poder desestressar. Tem que fazer. É uma questão que aí não tem como a gente pegar pela mão e fazer, tá? Profissional de saúde mental não tem como controlar todo mundo. Não tem como ir na casa. Isso é autorresponsabilidade. Cada um precisa fazer. O Júlio precisa fazer o dele. Sim, sim. O Cada Júlio um, precisa fazer o cada um com a seu. sua cruz. Cada um precisa se Bolt. virar pra Cada ir um com a sua caçar. cruz, velho. Você coloca a sua cruz aí e vai e rompe, né? Precisa fazer. E quando que é a hora Obrigatoriamente. e a hora de procurar ajuda? Quando é? Tem um momento assim, pô, tem que procurar ajuda. Quando você não consegue administrar, quando a tua Tá ansiedade, a tua atrapalhando. preocupação tá te atrapalhando, tá intensa, tá forte, né? Tá muito frequente ao longo do tempo e causa prejuízo e sofrimento. Então você tá deixando de fazer coisas que são importantes porque você tá vivenciando, experimentando ansiedade. É importante falar, a ansiedade, ela é real, ela acontece no corpo. Batimento cardíaco acelerado, suor, tremor de extremidades, inquietude, pensamento Ela acelerado. demonstra fisicamente, né? Fisicamente, Até com dores aqui. musculares, é Isso. verdade? Tensão Eu tô com dor muscular. muscular aqui, bolsa, será que é ansiedade, cara? Ô, mas o senhor chegou de viagem agora. É, como, deve ser isso, como, pode ser. não? Pode ser, Bolt. É, Um sem, abraço pro Sargento Afrizio. sem aí. sequelas. Um abraço pro Sargento Afrizio, companheiro nosso também, né, chefe? Ah, tá cansado. Cansado, tá? Sacanagem. Tô vendo que nos bastidores ele tá cansado. Então a hora de procurar ajuda é quando você vê que não consegue controlar mais. Isso. Mas aí, Bolt, a gente tem que falar isso dentro da nossa instituição, né? Das instituições, como nós somos militares, que é muitas vezes aquele mito de super-homem, né? Eu não posso falar, eu não posso desabafar. Eu sou mais E forte. existem alguns mitos com relação a essa questão da ansiedade, né? Perfeito, perfeito. Um primeiro grande mito, que a ansiedade é frescura. Isso é muito comum, ansiedade é coisa de mulherzinha, ansiedade é sinal de fraqueza. Eu acabei de falar, ansiedade é um processo biológico, químico, acontece no corpo, os sintomas são reais, não é uma invenção. Então,
Tem homem, tem mulher, sente criança, adolescente, é um processo normal. Os sintomas são reais. Então, não é uma frescura, uma questão de falta de força de vontade. É um processo biológico, acontece mesmo, tá? Major, quando um colega, igual eu tava conversando com 2 colegas, eles estão passando por um processo de separação, e no caso, o processo de separação deixa a pessoa muito triste mesmo, né? Então, assim, o que a senhora indica quando o militar, ele tá passando por esse processo de separação? De preferência que ele busque ajuda psicológica, um acompanhamento, muitas vezes pontual, Júlio, de 4 ou 8 sessões, um acompanhamento breve, que não inclui, importante falar, não inclui baixa, não inclui sair de serviço, não inclui perder o porte de arma, inclui basicamente você receber uma orientação e um suporte para passar pelo processo de separação. Separação é um processo de luto, envolve tristeza, envolve raiva, vergonha, sensação de fracasso e várias outras situações complexas, perda de dinheiro financeiro. Então, quem tem filhos ainda a situação é um pouco mais complicada, porque tem que administrar isso. O processo de separação merece um acompanhamento específico para você receber as orientações. Então, é importante que o colega militar, ou o colega da área de segurança pública, ou o colega que está assistindo, às vezes de uma empresa privada, é importante que o colega entenda que a separação é apenas um momento transitório. Se você procurar uma ajuda profissional, você vai lidar melhor com a situação e vai viver bem após o luto. Isso. Né? Entender que é um luto realmente, você vai passar por dificuldades financeiras numa separação, vai passar por dificuldade emocional, diversas, né? Mas é importante entender que tudo tem um fim, né? E às vezes o fim é uma porta para o início de uma outra situação melhor que está por vir, né? Perfeito, o Júlio que mandou super bem. O Júlio é... Puta que pariu, cara. Meu parceiro aqui é foda. Mas na verdade, assim, não, tudo é um processo e tudo é momentâneo e tem um fim. Tava conversando com o Sargento Afris, tava aqui me contando, acho que foi ele que comentou. Se você pegar e fazer uma análise assim, os problemas que você tinha 5 anos atrás, que você achava que seriam insuperáveis e que aquilo ia acabar com a sua vida, o que eles significam hoje? Nada. Então tudo é um processo, tudo é um tempo. Não é verdade? E dentro disso aí, uma coisa importante é que o que o ser humano faz? Até porque com 5 anos também, que você que tá devendo, seu nome sai do Serasa. Boa informação. Esquenta a cabeça não, 5 anos passa rápido. Oh, meu Deus. E quem estiver sofrendo por amor também tem outros amores, viu? Pra chegar aí. Mas o que é importante isso aí é que é assim, ó. O que o ser humano faz? Isso é inerente a gente. A gente não gosta de sofrer, viu, coronel? A gente fica relutando. O ser humano não gosta de desconforto. Então, isso que o Júlio falou, que é transitório, é importante as pessoas entenderem. A dor, ela é necessária, só que ela faz parte de períodos específicos da vida. E aí, assim, não é uma vida ruim, são momentos difíceis que você vai atravessar. E aí, junto com outro mito que tem com relação à ansiedade, eu falei que ansiedade é sinal de fraqueza, um outro mito é assim, eu quero fazer alguma coisa para nunca mais ter ansiedade. Não existe nunca mais ter ansiedade. Você precisa ter. O que você precisa fazer é aprender estratégias para lidar com a tua ansiedade para que ela seja sustentável, administrável. Entende? Então, sabe aquela pessoa que termina o dia e chega em casa e assalta a geladeira porque ela está estressada ou ansiosa com alguma coisa? Isso é uma estratégia ruim que a gente considera ou disfuncional. Por quê? A comida, ela vai trazer um conforto muito rápido. A comida, o álcool, o cigarro e outras drogas trazem um conforto muito rápido. Só que no longo prazo, isso causa um prejuízo. E é uma outra problemática na questão da ansiedade, na depressão. Porque a pessoa muitas vezes usa estratégias que vão trazer uma recompensa, um resultado imediato. Beber traz um relaxamento rápido. Só que se você só beber para relaxar, se você não aprender a respirar, se você não aprender a fazer uma meditação, a uma atividade física, você vai ficar tomando doses cada vez maiores de cerveja no final do dia, ou uma quantidade cada vez maior de cigarro, ou uma quantidade cada vez maior de cocaína, e assim por diante. Entende a problemática disso? Sim. Não é a ansiedade que é um problema. São as estratégias que você usa para lidar com a tua ansiedade ou com o teu estresse. E aí você precisa aprender a desenvolver estratégias saudáveis ou funcionais, como tecnicamente a gente chama. E isso é aprendizado. Tem gente que tem um bom repertório, naturalmente aprendeu com a vida isso, com os recursos, com as pessoas, com alguém. Não precisa de tratamento, a pessoa se vira só
muito bem sozinha, mas tem gente que a gente precisa sentar e ajudar e sistematizar para aprender isso aí. Entendi. Tem gente que é autodidata nessa questão e tem outros que tem que ter um pouco mais de acompanhamento, né? Precisa. A leitura é algo bacana também para a sociedade? Leitura. Muita gente com leitura vira chavinha. Ela lê uma coisa importante, ela lê uma orientação, ela faz alguma... Mas quando eu tô ansioso, eu não consigo ler de jeito nenhum, coronel. De jeito nenhum. Aí Você por tem que isso... descarregar em outra coisa. Aí você respira, viu, eu Júlio? preciso buscar uma outra coisa. Talvez um esporte, uma corrida, alguma coisa. Porque Você quando eu tô... respira? Você aprendeu a respirar? Não. Tá vendo? A estratégia da respiração diafragmática é a que tem maior robustez científica com relação à ansiedade. Bacana, E todo mundo respira. bacana. É de graça, é prático, ninguém vê fazendo, só que tem que fazer com uma técnica. Respirar, puxar o ar lentamente pelo nariz, contar mais ou menos 3 a 4 segundos ou 5 e depois soltar pela boca lentamente. Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer isso, tem vários aplicativos no celular, de graça, você baixa, tem lá respiração diafragmática ou respiração guiada. Você pratica, pega ali alguns minutinhos do dia para fazer. Qual que é o erro das pessoas? As pessoas, elas não fazem e elas deixam para tentar respirar na hora do desespero. Então, se você começar a respirar alguns minutos do dia, você vai fazer um aprendizado para o teu organismo entrar no estado de relaxamento. Entende? As pessoas nervosas, preocupadas e ansiosas demais, elas são boas no estado de tensão. O que a gente tem que ensinar para elas? Elas entrarem num estado de relaxamento. Aí muita gente tem medo de ficar lerda. Nossa, mas se eu ficar treinando respiração, meditação, eu posso ficar lentificado. Não fica. Não fica, tá? Não fica lentificado. Você, no máximo, vai ficar, se tornar uma pessoa mais habilitada para desativar o teu sistema nervoso central quando você precisar. É só isso. Não vai ficar lerdo, não. Babando, nem bobo, não fica. Excelente dica. Ninguém vira a chave 180 Muito desse boa. jeito, não. Cara, é um tema muito bacana, né, que a gente tá trazendo aqui hoje do CBO com o Alessandro. Acho que a gente pode até convidar novamente, né? Que a gente tá caminhando pro final. O programa nosso, ele nem parece, mas ele passa rápido, é uma hora e pouco, a gente já tá conversando aqui, cara. E assim, eu quero mandar um abraço também pro pessoal que tá nos agradecendo aí. Um forte abraço aí pra Duane, amiga nossa lá de Caldas Novas. O Rafael da farmácia na Aparecida de Goiânia, fã nosso CBO, mandou um abraço. Legal, aí. coisa boa. Capitão Um abraço, Guimarães, amigo. Capitão Guimarães é capitão veterano do Corpo de Bombeiros Militar, Corpo diretor. de Bombeiros sempre dando maior apoio aqui pra nós, né? Guimarães Sempre é diretor da assistindo. nossa associação. O Luceno, subtenente do nosso Corpo Musical da Polícia Militar. A minha amiga aí da Polícia Militar, do 4º Grande Batalhão, abraço. Capitã Ana Maria. Capitã Ana Maria, um grande abraço Guerreira. à senhora. Roberto Mário, policial em Londres, olha Londres, só. olha acompanhando só, o CBO. O Lá em CBO Londres, tá chegando em Londres, Roberto em São Mário. Paulo, no Amazonas. O CBO é sem fronteiras, Chico. A gente tem muitos Né? colegas aí que mandam mensagem de longe, viu? Nosso De amigo Londres. aqui, o Nixon de Hidrolândia. O veterano capitão aí, Roberto Rivelino, do Centro Esportivo. Marcão, meu irmão Marcão, churrasqueiro aí, fã CBO. Gente boa, viu? Eu comi o churrasco dele lá na chácara outro do senhor. nível. Churrasco bom. Sargento Gilmara, lá de Águas Lindas, nossa parceira. Sargento Cojob, PM da Bahia, ó, da Bahia também, CBO na Bahia. Fã do Bahia. CBO. Aqui estamos acompanhando todo mundo aí sem BO. Que a gente tá indo pro final, né, Bolt? E eu quero agradecer também nosso patrocinador aí, que é o Seguro Assof, pessoa do Guilherme, o seguro de vida, que você pode estar procurando lá na Associação dos Oficiais em horário comercial ou através da internet, né? Seguro Assof é um seguro de vida que ele pode ser para oficiais, para praças, para policiais civis, para bombeiros, para policiais penais. Ele é específico para você, agente de segurança pública. E antes não tínhamos quem pensava em nós, né, chefe? Tinha não. Porque... Você assinava um seguro aí, pagava, na hora que ia usar, não, tem umas letrinhas. Se você for policial, se for em ocorrência, se for em alguma coisa, você perdia. O seguro da SOF não, ele cobre tudo isso aí. Bolt. Isso é muito bom, viu, chefe? Tudo Muito isso aí é bom coberto, tem que pegar as dicas, os bizus aí, nós vamos estar passando mais no nosso site. Pensou em nós. Pensou em nós. E aí, Alessandra, a gente queria, em nome aqui do nosso patrocinador e do CBO também, entregar para você uma lembrança aqui do nosso podcast. Primeiro, um boné TZB, né, para você. Adorei. Passar em mãos aqui. Obrigada. E para tomar aquele café, não precisa ser muito café, mas assim, Café bem-vindo. tem que tomar um cafezinho, porque, como você falou, não pode ser café demais,
Mas aqui nessa caneca você vai tomar um café sem BO. Então Café com os polícia. não dá errado um café sem BO. Coronel, cabe uma última... Não, cabe, inclusive, pode ficar à vontade. O Júlio, nós estamos partindo pro final, mas eu não cabe ainda não. Eu tenho mais umas Vamos lá. perguntas pra senhora ainda. Então pergunte que eu tenho que falar. Eu recebi uma pergunta com os colegas aí que fizeram pro CMBO, e a pergunta era sobre o pessoal da área da saúde e a PM, ou seja, como que é esse... de forma rápida, minha senhora, explicar como que é o concurso para a área da saúde, né? Porque não parece, é certeza, né? Psicólogos, médicos, odontólogos, eles fazem parte do corpo policial, né? De forma que trabalham na área da saúde. Perfeito. E eu queria que a senhora rapidamente pudesse explicar pra gente como isso acontece, qual a visão da senhora, para que o colega que acabou de formar em psicologia, acabou de formar em medicina, acabou de formar em odontologia e ter aquela vontade de ser policial militar e ter toda a estabilidade que a polícia também fornece. Venha, vale a pena, se prepare, estude. O ingresso acontece via trâmite normal, oficial de concurso público. Só que a nossa prova, ela é voltada para a área da saúde. Então, quem é psicólogo vai estudar as matérias básicas, incluindo direito administrativo, constitucional e as outras, além da psicologia. Entende? Sim. E aí segue todo o trâmite, incluindo o TAF. E é importante falar isso porque tem vários colegas da área da saúde que fazem o concurso e não preparam pro TAF, não. Deixa para fazer o TAF faltando um mês, porque é convocado até sair o resultado. A minha orientação é, você quer ingressar na Polícia Militar, prepare fisicamente. Faça a prova, estude para a prova objetiva, mas prepara pro TAF. O TAF é prova, o TAF é eliminatório. O ingresso acontece na instituição, somos lotados no comando de saúde, dentro do hospital da Polícia Militar, e aí são diversas áreas de atuação. Pode ser atendimento clínico, quem é psicólogo faz ou em parte... policlínicas também, né? Como tem em Valparaíso, no entorno do DF, também tem atendimento. Tem uma policlínica da Polícia Militar em Valparaíso, no entorno do DF, que também tem profissionais da área de saúde que trabalham lá. Isso, bacana, né? Bom saber. O que eu posso falar é que é muito recompensador, não tem nada que pague, que seja mais interessante do que você acompanhar uma pessoa ao longo da carreira. A gente tem essa possibilidade. Nossa carreira dura aí 30 anos, então ao longo disso você acompanha uma pessoa na melhora dela, na progressão dela, nas promoções, nas ocorrências que ela participa. Então isso é muito interessante. Vale muito a pena. Minha sugestão vale muito a pena. Só que tem que estudar, é um concurso muito concorrido. Sim, bacana. E você ia falar algo, você falou... Eu ia só deixar uma mensagem final, que é o seguinte. Que é o seguinte, né? Hoje, a gente tem vivido dias muito corridos e dias principalmente muito voltados à questão de comparação que é promovido pelas redes sociais, pela internet. Sim, a internet isso muito é importante, hein, cara? A internet é muito importante, a rede social melhorou a vida de muita gente, inclusive tem várias profissões que migraram para o digital, né? A psicologia é uma delas, que atende via remoto, via digital. Só que a rede social também proporciona muito esse processo de comparação, do tanto que o outro tem alta performance e alta produtividade. E isso tem sido um problema muito sério para a saúde mental, principalmente com relação à ansiedade e para sintomas depressivos também. Porque a pessoa sempre produz mais, a pessoa sempre consegue... Sempre a grama do vizinho é mais verde. Né? Isso. Assim, te cortando, mas você não vê ninguém reclamando no Instagram, colocando foto feia no Instagram. E assim, eu fico... Eu acho, cara, isso vai também uma coisa que me surpreende, assim, a gente vê influencers. Aí, a mídia, né, as redes sociais colocam pessoas, designam essas pessoas como influencers, pessoas que não têm conteúdo nenhum, pessoa que não tem dinheiro, quer ensinar você a ganhar dinheiro, pessoa que tem a família desestruturada, quer te ensinar a cuidar da sua família. São os influencers atuais, cara. Funkeiros, etc. Não falando mal do funk, mas assim, né? Vai falando mal também, que tem umas letras aí que, pelo amor de Deus. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa questão de influencers. Quem que é influencer? Só tem uma pessoa que a gente pode dizer que é influencer nesse mundo, Bolt. Jesus Cristo. Jesus. O resto é farsa. Jesus é o rei. Continuando.
Muito cuidado com esse aspecto, então, da comparação, né? Tente usar a rede social de uma maneira inteligente, buscando informações ou seguindo pessoas que até você admire, mas que você consiga contextualizar. Muitas vezes aquela pessoa que você admira demais, ela consegue fazer 8 compromissos no dia, só que ela tem um staff, ela tem toda uma estrutura que administra isso e outras coisas para ela. Diferente de uma pessoa comum, que às vezes é dona de casa, que tem filhos, que paga boleto da escola, que tem que fazer várias outras coisas. Então, tomar cuidado com esse aspecto da rede social, da comparação. Entenda de forma clara quais são os seus valores. Valor é aquilo que importa muito para você. E isso é individual. Algumas coisas podem ter muito valor pro Júlio e podem não ter para mim. E tá tudo certo. Para ele importa muito. Às vezes ter uma família para ele é uma coisa muito importante. Para mim pode ser que não seja tanto. Porque você precisa se comportar de acordo com isso, de acordo com o que é importante para você. Não de acordo com o que é importante para o outro, de acordo com a expectativa do outro, sabe? Essa expectativa do outro, a comparação com a vida das pessoas, traz muita infelicidade, muita frustração. A partir do momento que você comparar... Ansiedade, depressão. A partir do momento de tristeza, que você comparar, Júlio, sua vida com qualquer outra pessoa, você vai sofrer em algum aspecto. Vai ter sempre alguém mais esperto em algum contexto que você, e assim por diante. É normal, é isso que tem que acontecer. Então, cuidado. Então, o importante é a gente viver a nossa vida sem se importar com a grama do vizinho. Isso. Que tanto de produtividade que você quer para sua vida, que performance que para você é importante. A sua performance, a sua produtividade. A sua régua. O que sucesso não tem parâmetro. O que é sucesso para um não é sucesso para outro. Então, assim, tá tudo certo, tá tudo bem. Perfeito. E a gente tá partindo pro final, né, Bolt? Sim. E aí, Ale, eu queria que você te agradecer, que você desse os agradecimentos finais aí pro nosso fã, pessoa que segue o CBO, e vamos convidar você de novo aí. Da próxima vez, eu não vou atrasar. Gratidão, viu, da senhora ter vindo, gratidão dessa palavra esclarecedora que muito ajudou a nossa tropa, né? A palavra da senhora foi uma palavra de refrigério, que trouxe informações valiosíssimas e que cada um que vem assistir, né, desde aquela pessoa que trabalha na empresa privada até aquela pessoa que trabalha na segurança pública, vem aproveitar da melhor forma. Acho que isso aqui é um tipo de assunto que é para todo público. Muito útil, né? Geral. É saúde todos mental. Estão sequelados, todos. Saúde mental, muito importante hoje em dia. Eu agradeço o convite, de verdade, fiquei muito satisfeita de vir aqui hoje. Espero ter contribuído com as informações para que o público assista e consiga entender que repensar os pensamentos, pensar sobre o pensamento é muito importante. Não acredite em tudo que você pensa. A maioria eu não digo, mas muitos pensamentos que a gente alimenta são pensamentos distorcidos ou disfuncionais que não condizem tanto com a realidade. Se ficar realmente uma situação difícil para você administrar, busque ajuda. Uma perguntinha final, qual cidade a senhora nasceu? Eu não vou falar para adivinhar, sotaque, por causa do sotaque. Ninguém acerta, eu vou ter que falar porque não vai adiantar, né? Eu sou de Porto Velho, Rondônia. Conheço. Muito bom, um abraço para Porto Velho, Rondônia, viu? Todos os nossos seguidores aí de Porto Velho, Rondônia, da região norte, né, Bolt? Região norte. É isso aí, cara. Alguma coisa? Só gratidão, só gratidão. Obrigado, agradeço. Então, posso fazer? Sim. Então, sim. agradecer você que nos acompanhou, agradecer meu parceiro Bolt, agradecer aqui a Alessandra, toda a equipe que tá por trás aí, né? Gratidão, sem BO é isso. Agora, para você fazer essa informação ser útil, você tem que compartilhar ela. Passar para o colega, passar para as pessoas, se inscrever no canal. E que você tenha uma semana abençoada, sem ansiedade excessiva, com ansiedade controlada. Agora, para você, ladrão, vagabundo, alma cebosa que insiste em cometer o crime, eu quero é que você se exploda. Paulo Ladrão! Muito bom, muito bom, muito bom.